environmental disaster in the waiting in terms of tankers going in and out of the Bosporus, or a proposed pipeline from Baku up to Tbilisi in Georgia down to Ceyhan in Turkey. Now, there's some problems with this line also, in the sense that Georgia is not one of the most stable countries. It's one of the most difficult, dangerous places in the world. It's very corrupt. Apesar das desvantagens e da raiva dos russos que já controlaram o petróleo do Cáspio, um consórcio de 11 grandes companhias, liderado pela British Petroleum Amoco, concordou com o projeto de um oleoduto de Baku por Tbilisi até Ceyhan, no mar Mediterrâneo. Em 18 de setembro de 2002, a construção foi iniciada com grande pompa pelos chefes de Estado do Azerbaijão, Geórgia e Turquia, países atravessados pelo oleoduto e pelo secretário de Energia americano. Essa obra apresentou todos os problemas possíveis e quebrou todos os recordes. A mais cara, 3 bilhões e 300 milhões de dólares. A mais longa, 1.750 quilômetros formados por 150 mil segmentos para soldar e enterrar no solo. 1.500 rios e 3.000 metros de passagens suspensas para cruzar. Perigos ambientais a evitar em áreas protegidas como a região de Barjone, na Geórgia, famosa por sua água mineral. Além da ameaça de guerra civil, o que explica a presença de conselheiros militares americanos na Geórgia. Esse é o preço a pagar por 1 milhão de barris por dia de petróleo do Mar Cáspio, que chegarão aos países ocidentais para substituir o petróleo do Mar do Norte. Graças a essa saída para o Mediterrâneo, os petroleiros não precisarão navegar por estreitos perigosos como o Bósforo, já congestionado com 50 mil navios e 10 mil petroleiros por ano. Há uma ameaça constante de que ocorra uma imensa catástrofe ambiental. O mais novo paraíso do petróleo é o Golfo da Guiné. O ponto de partida do tráfico de escravos é novamente procurado por ocidentais, mas o motivo é outro: petróleo. A África nas profundezas da escuridão. A extensão da riqueza de petróleo no Golfo da Guiné foi revelada na virada do século. Em 2001, 7 dos 8 bilhões de barris de óleo cru nas novas reservas mundiais vieram da África Ocidental. A aventura do petróleo expandiu-se depressa depois das guerras pela independência. Nessa época, as jazidas continuavam sob o poder das antigas potências coloniais que ainda controlavam a economia, a política e a cultura de suas ex-colônias além-mar. Foi assim com a França, que se lançou em grandes campanhas exploratórias. Apesar de todos os elogios aos franceses, eles bem sabem que a conquista do petróleo africano oculta uma realidade nada gloriosa. A sombria cooperação franco-africana criada por De Gaulle nos anos 60 floresceu nos países do Golfo da Guiné, onde se estabeleceu a companhia estatal Elf Actan. Nesses países recém-independentes e corruptos, as relações entre os líderes políticos e as companhias estrangeiras baseavam-se em suborno. Mais união. A Elf Actan submetia-se a isso, com a cumplicidade benevolente do ministro francês para a cooperação. Era o preço a pagar para controlar as atividades na África.
Nas décadas seguintes, a companhia estatal passou dos limites. Fundos secretos, suborno, Caixa 2, sem que os governos percebessem. O caso Elf só foi esclarecido depois de 8 anos de investigações conduzidas por 2 juízes corajosos. Testemunhas e culpados foram confrontados em um julgamento que parecia não ter fim. Depoimentos e confissões retrataram de modo exemplar o crime econômico e os delitos desses delinquentes engravatados. Todavia, a Elf não era a única a agir assim. Essa era a regra para todos que quisessem entrar no negócio petrolífero na África. Como diz a expressão, ticket de entrada. Os americanos compraram muitos tickets, pois, segundo os especialistas do Pentágono, o petróleo do Golfo da Guiné era uma prioridade estratégica. Não é preciso construir oleodutos como no Cáucaso ou na Sibéria, pois o óleo cru sai do mar e é diretamente transportado por petroleiros para o Texas e a Louisiana, atravessando o oceano pela rota dos navios negreiros. O que deveria ser uma fonte de riqueza para a Nigéria, Guiné Equatorial e Angola só beneficia uma minoria de poderosos. Ainda pior, causou vários problemas para a população. Há muitas contradições. O petróleo vai para os tanques dos petroleiros, mas a escassez de combustível é tanta que ocorrem distúrbios nos postos de gasolina. A população exasperada não hesita em abrir buracos nos oleodutos para roubar petróleo, apesar do risco de explosões que destroem aldeias. Qual a importância das populações carentes diante do valor do petróleo para os países responsáveis por 16% das importações americanas, quase o mesmo que a Arábia Saudita? Os países ocidentais podem dispensar o petróleo saudita? De modo algum. Le problème de l'intérêt du pétrole du Moyen-Orient, ce n'est pas tellement le court terme. À court terme, il y a assez de capacité. Quand je dis court terme, dans les 3-5 prochaines années, il y a assez de pétrole dans le reste du monde pour pouvoir satisfaire tranquillement les besoins de l'économie mondiale. Mais au-delà de 10 ans, et ce n'est rien 10 ans dans le monde de la stratégie, dans le monde de l'énergie aussi, ce n'est rien 10 ans. 10 ans, c'est vraiment rien. C'est le temps de découvrir et de développer un gisement pétrolier, en gros, ou gazier. Eh bien, dans le monde de l'énergie, on sait que dans 10 ans, eh bien, les capacités de production hors de l'OPEP seront utilisées au maximum, que certaines d'entre elles commenceront à décliner et que pour satisfaire les besoins de l'humanité, il faudra mobiliser sur une plus grande échelle encore le Moyen-Orient. Alors on imagine aujourd'hui les modèles qui tournent, les meilleurs, ceux du département d'État de l'énergie, ceux de l'Agence internationale de l'énergie, eh bien, prédisent qu'il faudra que les pays du Moyen-Orient doublent leur production dans les 15 prochaines années. As jazidas petrolíferas do Oriente Médio, que são o último fornecedor para a crescente demanda e representam metade da riqueza atual em petróleo, podem esgotar-se rapidamente. O que acontecerá depois? Como disse um saudita, meu pai andava de camelo, eu dirijo um carro, meu filho pilota um jato e meu neto andará de camelo. Essa piada repete os especialistas que se perguntam quando vai acontecer. Amanhã, depois de amanhã, quando a produção mundial de petróleo vai começar a cair? Essa pergunta, vital para o futuro da humanidade, está diretamente ligada às especificidades geológicas das jazidas e ao modo como são exploradas. Production grows, often driven by the big fields which are found early. And, of course, it takes time to develop all the fields and drill all the little wells and
establish the platforms and everything, and production grows and it grows and it grows, and then it levels off a little bit, and then at a certain point the production begins to decline because the pressure falls in the reservoir. The oil has to move slowly through the rocks. It isn't a big cavern down there full of oil. It's sitting in the minute pore space between the rocks, like a sponge, you could say. So the oil has to move through the rocks, and naturally, as it's taken out, it gets more and more slow to move towards the wellbores. So production declines slowly on a long, long tail. Now, we may never run out of oil, you know, because the last drops, there will always be some drops.